Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o pronunciamento de Donald Trump na mídia social dele. Esse posicionamento, ele foi um posicionamento de fato muito favorável ao ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, foi dito que ele estaria acompanhando de perto essa decisão. Eu vou abordar de uma maneira geral esse pronunciamento, as repercussões e também a punição máxima que Bolsonaro, em tese, poderia receber nessa situação que ele está passando no STF. O primeiro ponto bem importante é o que? O Trump, ele tem uma relação muito boa com o Bolsonaro. Foi muito questionado na imprensa, até a questão se a família Bolsonaro iria para a posse ou não, né? Se realmente tinha sido convidado ou não. Bolsonaro não foi para a posse, apesar do convite que teve, ele falou que não era um convite válido e tudo mais. Mas na prática mostrou que Bolsonaro tem uma relação muito boa com Trump e é uma relação bem próxima. E Trump ele está acompanhando desde do ele assumiu o cargo. Pode ver que Bolsonaro teve o convite para ir para a posse presidencial e não foi porque o STF proibiu. E certamente isso aí chegou no ouvido de Trump. E a família Bolsonaro já deve ter comentado lá. E observe o que? Nessa matéria, ele pede que deixe o ex-presidente em paz. Ele já está sentenciando que Bolsonaro é inocente e que está sendo uma perseguição política. Pelo pronunciamento dele, a gente já pode chegar nessa conclusão. Outro ponto é o que? O pivô disso daí que o Trump está vendo é exatamente a justiça brasileira, é, tendo como ícone o Alexandre de Moraes. Logicamente, o STF não é só composto de um juiz, possui 11 juízes que tomam decisão lá, mas o retrato do STF atualmente é o Alexandre de Moraes, ultrapassando a imagem de Barroso e a imagem de Gilmar Mendes, que antes era muito discutido, muito comentado. Aí o Alexandre de Moraes, de fato, ele está uma figura muito mais em evidência. E aqui o Bolsonaro já foi condenado com a reunião que teve com o embaixador, que foi de viés político, e já teve muito questionamento nesse sentido, e agora ele está sendo réu por tentativa de golpe de Estado. Mas não é só golpe de Estado. Que se só fosse tentativa de golpe de Estado, a pena dele seria no máximo de 12 anos de reclusão. Isso daqui, se só fosse por isso, só seriam 12 anos, conforme eu vou mostrar para vocês as somas, o que está sendo dito nessa matéria de acusação a respeito do Bolsonaro. O outro ponto é o que? Na mídia social de Trump, a republicana escreveu que Bolsonaro é alvo de perseguição. Se ele já disse que é alvo de perseguição, ele mostrou que está favorável a Bolsonaro. E uma eventual prisão de Bolsonaro poderia resultar em sanções ou ao ministro que prender, no caso Alexandre de Moraes, ou ao próprio país se interferir. Vamos supor que o presidente americano ele proíba das empresas americanas realizarem qualquer negócio com Alexandre de Moraes, que no caso seria a lei Magnitsky, que todo mundo fica falando, da direita que está mais perto do que nunca de Alexandre de Moraes ser condenado por meio dessa lei. Sendo assim, se tiver isso, como é que Lula vai reagir? Lula, ele vai infringir isso daí, fazendo com que as empresas americanas saiam do Brasil ou não? Vai peitar o Trump ou não? E outra coisa que a gente tem de prestar muita atenção é o que? Lula, se ele souber utilizar como o presidente do Canadá soube utilizar, ele pode tirar proveito desse embate com o Trump. Inclusive, o presidente do Canadá, ele conseguiu reeleição com a margem folgada depois que o Trump começou a bater nele, falando que o Canadá deveria se adequar aos que estavam entrando. Salvo engano, ele estava falando que o Canadá estava permitindo entrada de mercadorias ilegais. Foi um negocinho assim que ele disse que tiveram imagens que ficaram marcantes, o pessoal tirando da prateleira os produtos americanos para ninguém consumir. Aí o presidente canadense conseguiu sua reeleição folgada porque ele virou ícone de resistência contra a intervenção americana. Se Lula conseguir fazer isso, se ele tiver essa competência, ele pode tirar proveito para 2026, mas isso daí fica em aberto, né?
Isso é algo que a pessoa tem que pagar para ver. Ou pode ser um fiasco, ele pode perder por causa das sanções econômicas, ou ele pode se eleger com força. Isso daí é uma briga de extremos. Passada essa repercussão, ele cita aqui, ó, que o Planalto respondeu ao recado de Trump, ó, já sinalizando, demarcando o território, ó, que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja. Isso daqui Lula já bateu de frente. Eu não sei o que. Teve a condenação de Bolsonaro, Trump vai e aplica punição ao Brasil. O que é que Lula vai fazer? A gente também tem de se perguntar o quê? Até que ponto Lula vai ficar se segurando em Alexandre de Moraes? Isso é um ponto. Até que ponto que o Brasil está apoiando Alexandre de Moraes ou está querendo que Alexandre de Moraes puna Bolsonaro? O que eu vejo é muita gente mais preocupada com o problema econômico do que se Bolsonaro vai ficar preso ou solto. Ah, não, Bolsonaro quis dar o golpe de Estado. Na prática, nada aconteceu. Isso daí, e a população, isso aí é apenas mais um dia, né? É para a população. E a grande massa está preocupada com a questão econômica. Se for no meio da rua e perguntar, Bolsonaro tem que ser preso ou você tem que ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor. Todo mundo vai preferir ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor. E a questão de briga política sempre existiu e é assim, é mais antigo do que a fome. Muitas vezes não dá em nada. Isso é uma discussão que demanda muito tempo e no final das contas não tem nenhuma punição relevante ou termina em pizza, né? Como é a tradição do Brasil. Aí por isso que uma punição de Trump mexendo na economia, mexendo no bolso do brasileiro, isso é muito sério para derrubar presidente. Ou se Lula souber fazer, ele subir, né? No Ibope e conseguir reeleição. Aí isso tudo daí o Lula ele tem de calcular. Observe aqui, ó, Bolsonaro com Trump, ó, mostrando as fotos dele junto, tudo mais. Só para terminar o vídeo, como eu não posso me alongar muito, aqui na matéria ele cita os crimes que Bolsonaro prática de direito tá sendo acusado aqui, ó. A maior parte foi considerada culpada nos crimes, abolição violenta da democracia de direito, dano qualificado. Esse dano qualificado aqui é impossível Bolsonaro ser condenado, na minha opinião, né? Eu acredito que pode ser do erro do redator, alguma coisa assim, que eu não sei se a PGR ia botar um negocinho desse daí, já que ele não estava nem presente para fazer o dano. Não existe esse dano à distância dos Estados Unidos, não tem como ele quebrar nada lá, né? E até para provar que ele mandou, deixou de mandar, não estou conseguindo provar efetivamente isso. Aí vamos aqui para essas penas daqui, até vamos considerar Bolsonaro condenado a isso tudo e quanto é que ele pegaria de prisão. Primeiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Deixa eu entrar aqui. O ponto interessante que é uma observação que não é a título só de curiosidade é o quê? Essa lei daqui foi 2021. 2021, o presidente era Bolsonaro. Aqui, ó. Até quem assinou foi o Bolsonaro. E ele está sendo condenado, condenado não, ele está sendo acusado por uma lei que ele mesmo sancionou. Isso aí, no mínimo, é curioso, né? Aí, observe o quê? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena máxima, que ele pode chegar a 8 anos. Aqui, ó. O primeiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Máximo 8 anos. Ó, golpe de Estado, que o pessoal só foca em golpe de Estado, né? Mas tem mais coisa contra ele, né? Golpe de Estado, máximo 12 anos. Cadê? Ó, golpe de Estado, 12 anos. Aqui a gente já tá falando numa pena de 20 anos. Eu tô botando no máximo. Logicamente pode ser 4 anos, né? Seria 8. Mas eu tô botando no máximo. 20, né? Desses dois, 20. Aí vamos para dano. Dano Bolsonaro tá nos Estados Unidos, mas vamos considerar que queira prejudicar mesmo Bolsonaro. Isso aí foi um processo feito para prejudicar Bolsonaro e ele pegar tudo pena máxima. Tem que considerar nada, atenuante, esse tipo de coisa. É o primário. Aqui, ó. 3 anos. Por que seriam 3 anos? Não seriam 6 meses. Porque seria dano qualificado, porque foi contra o patrimônio da União, de acordo com o Código Penal, né? Eu dei essa pesquisada, 3 anos. Aqui a gente atrai 23. Aí vamos pro próximo passo. Associação criminosa. Aqui, ó. Associação criminosa.
Seriam mais 3 anos, né? 3 anos. 20 mais 3, 26, né? Aí tá aqui, ó. 3 e 3, 26. Aí aqui, ó, a gente tá considerando que foi destruição inutilizar. Ainda tem de ver se um crime desse compensa o outro, né? As penas são idênticas, não sei como é que ficaria. Só aplicaria o mais gravoso. Mas aqui, ó, vamos supor que seja condenado pelos dois. Isso daqui. Porque destruiu o patrimônio histórico e tudo mais, daquele relógio, né? Secular. Destruiu. A pena máxima que Bolsonaro chegaria seria 29 anos, de acordo com aqui com os dispositivos legais. Aí observe o que? Se Bolsonaro for condenado a isso tudo daqui, ele pegaria 29 anos de prisão e ainda teria os atenuantes dele, que faria diminuir bastante, e até a questão da idade, que isso daí reduz. Tem os dispositivos, eu não vou entrar no mérito disso daqui, porque eu só estou mostrando de maneira geral. Não é o foco do vídeo. Aí, sendo assim, é o quê? Esse pronunciamento de Donald Trump é algo, no mínimo, a ter uma atenção especial, porque pode impactar diretamente o bolso de todo brasileiro. A gente, eu sou completamente apolítico, não quero saber de política, mas sua gasolina vai ficar mais caro se o dólar aumentar e também se tiver restrição com relação à compra e venda de barril de petróleo do Brasil, já que o Brasil não tem refinaria para se sustentar. Como é que ficaria? O valor do café vai aumentar, já está caro, vai aumentar mais ainda por causa do dólar que vai disparar. E assim vai. Lembrando que a gente está numa economia globalizada e que o Brasil não é uma bolha. E os Estados Unidos é a maior economia do planeta. E basicamente ele é o dono do mundo. E um embate diretamente com isso iria prejudicar. Observe também, e pode ser muita coincidência ou não, mas Trump disse: todo mundo que quiser bater de frente com a moeda dos Estados Unidos vai ter uma taxação de 10%. O Brasil já foi taxado 10%, seria mais 10, 20. E 20% a mais de lucro de qualquer empresário, isso sente, isso pesa. Todo mundo sabe que esse percentual já é elevado. Mas vamos imaginar que ele suba esse patamar para punir o Brasil, ou qualquer justificativa. Isso daí iria pesar bastante e ter o repasse, logicamente, aos produtos do Brasil. Por isso que eu peço que todo mundo comente, compartilhe, reflita a respeito dessa manifestação de Trump, se de fato ele agiu corretamente ou não, se o fato de Trump querer ajudar Bolsonaro vai afetar alguma coisa nesse julgamento, se o STF ele vai se acovardar ou não diante de Trump, isso aí também é uma possibilidade. O Lula ele calcular com Alexandre de Moraes, falar, ó, vamos baixar a temperatura um pouco, vamos deixar quieto, não vale a pena esse esforço todo, dar uma abafada. Isso daí eu chegar num acordo no Congresso, não sei, pode ser o caminho também, um meio termo, né? Quanto a isso daí, deixa Bolsonaro inelegível 8 anos, acabou. Se ele não vai concorrer em 2026, é outro mandato de Lula, que Lula já tá idoso. E depois aí Bolsonaro vê se ele tem condição ou não depois de 18 anos. Pode ser também uma possibilidade. É de acordo esse meio termo, né? Aí como na política tudo pode acontecer, eu tô apresentando as notícias para vocês olharem, ok, qual é a punição que pode ter Bolsonaro, a punição máxima, 29 anos. Tinha gente que fala que Bolsonaro poderia pegar 1000 anos. Isso aí é força de expressão, né? Mas no máximo 29 anos, pelo que está sendo dito aqui na matéria, olhando os crimes que eu procurei um a um. No máximo. E lembrando é o quê? O que é acusação não significa que vai ser condenado. Tem isso também. Às vezes acusar sem prova não adianta de nada. Isso daí. Só faz volume no processo, mas assim, numa justiça séria não vai ter condenação. E na dúvida, tem a inocência do réu. Por isso que eu peço que todos vocês comentem, compartilhem, reflitam a respeito desse vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos, até a próxima.